Embora tenha se tornado famosa na ficção na série de livros Mestre dos Mares e posteriormente no filme de mesmo nome, a Marinha Real Britânica operou cerca de uma dúzia de navios chamados HMS Surprise ao longo dos séculos, incluindo aquele no qual o navio dos livros é baseado. Essa surpresa em particular começou sua vida, assim como vários navios da Marinha Real Britânica no final do século XVIII e início do século XIX, em um estaleiro francês, especificamente em Le Havre, sendo lançada e comissionada em 1794 como a corveta Unite. Embora a corveta, como tipo, tenha começado de forma bastante semelhante ao sloop britânico, ou seja, uma embarcação não classificada com algo entre 10 e 20 canhões, com o tempo ela cresceu e a Unite tinha uma bateria principal de 22 canhões de 8 libras e alguns de 4 libras, embora tenha recebido mais canhões de 8 libras e meia dúzia de 4 libras pouco após entrar em serviço. Em ambos os casos, esse armamento a classificaria como fragata de sexta classe, embora um pouco leve para os padrões britânicos da época. Ela participou da Batalha do Glorioso 1º de Junho, ajudando a levar o revolucionário de primeira classe avariado para um local seguro. O grande navio francês ficou indefeso, mas não foi capturado pelos britânicos porque uma ordem de reagrupamento chegou antes que pudessem enviar barcos até ele. Depois disso, Unite atuou como corveta francesa típica, escoltando navios mercantes costeiros e, em uma breve tentativa de ataque, capturou um navio inimigo. Mas depois de alguns anos em serviço, ela estava saindo de Toulon quando foi avistada e interceptada pela fragata de quinta classe HMS Inconstant, muito maior e mais fortemente armada, que acabou capturando-a. O navio foi incorporado à Marinha Real e renomeado HMS Surpresa. Achava-se que ela estava subarmada para seu porte, recomendando-se trocar os canhões de 8 libras por 9 libras, adicionar alguns de 4 libras e incluir 6 carronadas de 12 libras para reforço. No entanto, em 1798, após alguns anos, sob as cores da Marinha Real, seu novo capitão, Hamilton, decidiu que mesmo isso era insuficiente e solicitou uma bateria principal mais pesada. Após uma considerável troca de correspondências, esse pedido foi atendido e a Surprise finalmente seria armada com 2 dúzias de carronadas de 32 libras em seu convés principal de canhões, juntamente com 10 carronadas de 18 libras divididas entre o castelo de proa e o convés de popa, com um toque final de mais 2 canhões longos de 4 libras como canhões de perseguição. O almirantado ordenou que navios armados só com carronadas tivessem pelo menos 2 canhões longos para perseguição, assim conferindo-lhe uma salva lateral poderosa. Ao longo do ano seguinte, o navio capturou 6 embarcações, uma mistura de recaptura de navios mercantes que haviam sido tomados pelo inimigo e a apreensão de navios corsários, que representaram a maioria de seus presas. Mas sua ação mais famosa viria em 1799. A fragata HMS Hermione passou por um motim particularmente violento que resultou na morte da maioria de seus oficiais e na entrega do navio aos espanhóis. Hamilton encontrou o navio, agora rebatizado de Santa Cecília, no porto de Puerto Cabello, no que hoje é a Venezuela, e lançou uma ação de abordagem, colocando metade de sua tripulação em botes e remando até o navio, enquanto ele estava ancorado sob os canhões da fortaleza do porto. A abordagem seguinte foi bastante incomum. A fragata estava fortemente guarnecida com cerca de 400 homens a bordo, mas não apenas o navio foi tomado apesar da desvantagem de 4 para 1, como a luta continuou nos convéses inferiores depois que os convéses superiores foram tomados, uma ação que normalmente encerrava a maioria das abordagens. E houve um número de baixas muito desigual, com os britânicos sofrendo apenas 12 homens feridos, dos quais 4 ficaram gravemente feridos, incluindo Hamilton, que desceu sozinho ao convés de popa após repelir a primeira onda de abordadores que ele liderou. Enquanto os espanhóis conseguiram perder 120 homens mortos e quase 100 feridos, Hamilton foi capturado pelos franceses a caminho de casa, mas após cerca de 6 meses, retornou em uma troca de prisioneiros. Apesar de parecer que o forte golpe na cabeça com um mosquete, seu principal ferimento entre vários, afetou de alguma forma sua personalidade. E após um breve período no comando de outro navio, onde demonstrou ser muito mais tirânico do que era antes, ele foi inicialmente dispensado da Marinha por sua conduta, depois reintegrado, mas transferido para a terra e nunca mais comandou um navio no mar.
Enquanto isso, a Surprise continuaria em serviço por alguns anos, até ser vendida para desmanche em 1802, após breve pausa nos combates entre Grã-Bretanha e França. Claro, na ficção ela sobrevive a esse destino em particular, continuando em serviço até a entrada em operação da sucessora histórica da Surprise, uma fragata de quinta classe maior, que foi comissionada em 1812. E no filme de 2003, ela foi retratada por uma réplica da fragata HMS Rose, que foi parcialmente reconstruída para representar a Surprise com mais precisão. Essa embarcação ainda pode ser vista, embora um pouco desgastada pelo tempo, no Museu Marítimo de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, a poucos minutos de caminhada do Museu USS Midway. É isso por hoje. Obrigado por assistir. Tem algum comentário ou sugestão de navio para analisarmos? Deixe nos comentários. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.